Fala galera, tudo bem? Então, como eu havia dito, eu vou gravar aqui para vocês uma parte da aula que nós vamos começar a falar aqui agora sobre a introdução da ondulatória. Então, eu tenho que iniciar a parte da ondulatória. Nós já falamos do movimento harmônico simples e vamos tentar agora fazer uma ligação com o sistema ondulatório em uma dimensão, ou seja, o sistema ondulatório nas cordas. Porque é o sistema mais simples, unidimensional, no sistema X ou Y, não importa. E aí, dependendo dessa condição, a gente sabe resolver os problemas mais difíceis, ou seja, aqueles que vão, obviamente, demandar mais tempo para serem solucionados, tá certo? Então, aqui nesse começo, eu quero lembrar vocês que é sobre os tipos de ondas, né? Então, existe uma classificação aí muito abrangente aí no começo do ensino médio. Eu acredito que vocês tenham ouvido no ensino médio que as ondas, quanto ao tipo a natureza das ondas, quanto a sua propagação, né? Tá aqui, quanto a propagação sobre o meio e sobre a natureza, né? Então, quanto à propagação, as ondas são o quê? Tem que lembrar disso, né? Quanto ao meio, elas são o quê? Mecânicas, eletromagnéticas, lembra disso? Quanto à natureza? Então, quanto à propagação, elas são transversais, longitudinais ou mistas, certo? Então, assim, essa parte aqui do conteúdo, eu vou meio que deixar para vocês aí. Eu acho que fica mais fácil vocês pesquisarem e estudarem depois por si só. Não é uma coisa tão difícil, tá? Então eu tô dizendo aqui para você que você deve pesquisar muito, porque eu não vou cobrar. Mas, por exemplo, quando eu falo assim, a onda transversal, você já deve saber o que é. Uma onda longitudinal, você já deve saber o que é, tá certo? Então, seja um pulso dado, uma partícula que está presa, acondicionada, colada, né, numa corda qualquer, e eu vou executar um pulso, né, nessa corda que em movimento em uma dimensão. Então, veja bem. Então, se você observar, eu tenho aqui um ponto P, eu estou colocando aqui alinhado, ele parado na primeira posição. O pulso, ele vem, né, um pulso aí semicircular, podemos dizer assim, em um sentido de propagação da esquerda para a direita. Então, observe que o pulso, ele aproxima, né? Ele aborda o ponto oscila para cima, o pulso vai à direita, o ponto novamente volta a estagnar, tá certo? Então, esse movimento aqui, esse sentido é um sentido longitudinal da onda, ou seja, no sentido que está escrito aqui, sentido de propagação, mas esse sentido do ponto P é um sentido o quê? É um sentido longitudinal, tá certo? Então, ou melhor, o sentido longitudinal é o sentido de propagação da onda, e esse sentido é um sentido transversal, né? Transversal. Está transversalmente cortando a onda de cima para baixo, tá certo? Então, a maioria dos nossos movimentos e dos nossos estudos vão estar associados a esse tipo de movimento aqui, que vocês podem observar, tá certo? Então, atentem bem, porque o estudo da ondulatória, ele não está necessariamente ligado somente ao estudo da onda no seu sentido de propagação, até porque isso aí é basicamente uma coisa muito, digamos assim, muito elementar. O que a gente tem que ver é como esse ponto P, ele tende a se comportar, tá certo? Então, vamos em frente. Então, esse ponto P, ele não se desloca, ele no sentido de propagação da onda, mas apenas o quê? No sentido, como eu falei, no sentido transversal. Opa, deixa eu voltar aqui. Então, eu já coloquei quase tudo aí que eu devia colocar nesse slide. Eu vou tentar voltar um pouquinho aqui e mostrar para você que esse ponto P, ele vai executar um movimento o quê, pessoal? A gente sabe, ele vai executar um movimento harmônico. Só que, tá aqui, né, a equação dele, ó. Ele vai executar um movimento harmônico. Uma função de cima para baixo, como eu disse,
E agora a gente vai chamar essa onda de uma natureza y de x de t. Porque eu estou falando do ponto P, então é transversalmente, é na direção y. Então, essa função, ela é igualzinha o quê? A gente já sabe, ela é igualzinha a função seno. Professor, mas a primeira função lá do movimento harmônico simples era o cosseno. Gente, não importa. Lembra que eu falei isso? Não importa. O que importa era se o movimento puxava o harmônico para a direita ou para a esquerda primeiro, não importa. Isso não tem problema. Ele continuava a ser oscilante do mesmo jeito. Então, eu tenho uma função, sempre o movimento do ponto P, ele vai ter essa natureza. Ele vai oscilar do tipo y0 seno de kx ômega t. O que seria esse kx? Kx seria a constante elástica da mola, no caso aqui vai ser uma constante qualquer. X, a posição x em relação ao eixo x. Ômega, a pulsação, onde vai estar escrita a frequência, e o tempo, que é responsável por fazer essa função periódica se movimentar. Y0. Y0 seria a amplitude, ou seja, o maior valor mais alto e o valor mais baixo, entendeu? Então, essa função nada mais é do que a própria função do movimento harmônico simples. Então, vamos definir aqui o que é essa velocidade transversal da onda. Ora, a velocidade transversal da onda, cara, ela vai ser nada mais do que... tá aqui que eu coloquei, né? Ela vai ser nada mais, nada menos do que a velocidade do movimento harmônico. Então, se você observar bem... Deixa eu botar aqui. Ela vai ser a velocidade do movimento harmônico. Deixa eu mudar a cor aqui da mãozinha. Eu aprendi a botar a mãozinha agora, então ficou mais legal, né, galera? Então, vou botar aqui vermelhinho. Pronto. Então, o que é que eu tenho que fazer para encontrar essa velocidade? Eu tenho na equação. Ora, eu tenho que simplesmente o quê? Simplesmente derivar essa função y com respeito ao tempo. Até porque ela tem uma pulsação t aqui, não é isso? Então, vai ficar fácil. Então, o que é que a gente tem que fazer? Tem que derivar. Então, vocês já sabem, derivando esse u de x, derivando esse y de x com respeito ao tempo, eu vou ter o quê? Derivando seno menos cosseno. Esse menos cosseno de kx, né? O y0 continua aqui constante. E quando ele sair, menos ômega t. Professor, mas aqui é menos ômega, não ficaria mais? Lembro disso novamente, não importa o sinal, tá certo? Isso porque eu comecei com seno, mas poderia estar começando com cosseno, não há problema algum, pessoal, viu? Não tem problema. Então essa é a velocidade de propagação do quê? Do pulso. O que já era o quê? O que a gente já sabia, como eu disse para você, lá do movimento harmônico simples. Então, isso aqui não é... Veja só, pessoal, quem está estudando lá no movimento harmônico simples, que eu já venho falando para você, isso já não é, digamos assim, nenhum bicho de 7 cabeças. Vocês já viram lá, né? Quem viu os movimentos oscilatórios já viu que isso aí é a velocidade, é a primeira derivada da equação da posição. Lembram disso, né? Então, pessoal, então a nossa onda, ela vai se comportar, a gente tem que estudar como vai ser o comportamento dessa equação, daquela equação y de x de t. Então, observe que esse y de x de t, que nós escrevemos como y0 mais um seno de kx menos ômega t, ixi, Maria, foi muito, hein? Bem, eu vou deixar logo tudo, certo? Eu vou explicando com a mãozinha, acho que fica melhor também do que eu ficar toda hora só passando, tá certo? O que vai mudar na angulação, ou melhor, o que vai mudar o valor do y de t, além do tempo, vai ser os valores que são colocados aqui. Vocês concordam comigo? O valor que vai mudando o seno. Porque o y0, quando esse seno for igual a 1, amplitude máxima. Quando ele for igual a menos 1, amplitude mínima. Então, esses valores que estão sendo colocados no seno, eles são chamados de quê? São chamados de fase da onda. Então, a fase de uma onda são os valores que são colocados dentro do seno, que fazem com que mudem a posição da onda. Aqui aparece agora um termo novo que eu coloquei, uma letra grega chamada φ. Essa letra grega φ nós vamos chamar de constante de fase. Então, se você olhar aqui no desenho, eu já vou colocar. Então, imagine que a minha onda A, ela está se movimentando e eu dei uma sacudida, pum, observa, pum, eu bata ela para o lado.
Quando eu bato ela para o lado, ela vai criar um deslocamento lambda sobre K. Você vai ver por quê, ou melhor, φ sobre K. Ela sai, ela tem um deslocamento, certo? Observe que, inclusive, eu até coloquei aqui, ó, a onda verde, ela era seno de kx ômega t, ou seja, a própria onda que a gente já representou. E agora, ela levou uma lapada para o lado, ela se afastou, menos φ. Né? Observe que isso é a mesma onda. Então, para um certo deslocamento de posição, observe que é fácil perceber que esse x que apareceu aqui, ele não é o mesmo x desse. Porque apareceu essa nova constante de fase, né? Esse φ que eu coloquei. Então, se eu tentasse colocar como x', então agora observe como fica fácil de ver. Esse x', eu digo que ele é x menos φ sobre k. Porque se eu botar k vezes x, tá aqui ele, ó, k vezes x. Se eu botar k vezes φ dividido por k, ó, volta novamente a fase. E menos ômega t. Então, esse valor é exatamente o que a onda foi deslocada. Ou seja, foi o deslocamento que a onda sofreu. É a mesma onda. Então, esse ângulo aqui só fiz colocar porque esse número que está aqui, os alunos podem pensar que ele se trata de um valor de comprimento. E, na verdade, ele é um ângulo. Ele é medido em radianos. Na verdade, o afastamento seria o quê, pessoal? O afastamento seria φ sobre K, tá certo? Que seria o afastamento que a onda leva ao passar de uma fase para outra, tá certo? Ora, outra importante coisa que a gente tem que ver aqui é a velocidade numa corda. Primeiro a gente vai falar o que é uma densidade linear μ. Então vocês podem ter lembrado disso lá em fluidos, que a gente sabe que densidade é uma certa massa dividida por uma unidade de comprimento volumétrica, comprimento linear ou comprimento superficial, uma área qualquer. Então, aqui no caso, como a gente está tratando de uma onda unidimensional, nós vamos falar de comprimento, de densidade linear. Então, nós vamos definir, nós podemos escrever isso como o quê? Como sendo uma taxa de massa, um sigma de m, pelo comprimento. Então, eu fechei esse quadradinho, se vocês estão vendo. Então, ele é um elementozinho, um elemento de massa, dividido, né, por um elemento de comprimento, tá certo? Então, a massa de toda a corda, dividida por todo o seu comprimento, tem que ser igual. Inclusive, eu nem coloquei aqui, mas eu vou colocar, só para título de curiosidade, que aqui também pode ser escrito assim, ó. Pode ser escrito como toda a massa zona da corda dividida por todo o seu comprimento. Não tem problema. Eu estou colocando aqui uma pequena parte, esse quadradinho azul aqui, né, que eu estou botando, esse aqui, porque eu vou fazer agora uma determinada relação para mostrar aqui como calcula a velocidade de um pulso em uma determinada corda. Tudo bem? Opa, deixa eu voltar aqui. Então, vamos lá. Então, imagine você que eu tenho aqui uma corda, aquele meu pulso semicircular, que ele está sendo esticado para um pequeno elemento de semicircular para cima e por forças F de cada lado. Obviamente, tem que ser iguais, né? Então, essa força, pequena força, ela forma um ângulo θ, ela forma um ângulozinho θ com a horizontal, tanto para o lado da direita quanto para o lado da esquerda. Observe que esse mesmo ângulo, por trigonometria, ele é metade desse. Observando, obviamente, que para esse pequeno pedaço sigma L, eu estou supondo que isso aqui é reto, tá certo? Obviamente que não é, né? A gente sabe que infinitesimalmente falando ele seria, mas ele não é reto. Tá certo? Pequeno, quase reto, como eu disse, né? Esse sigma m, ele está sendo puxado, esse pequeno elemento de massa está sendo puxado por duas forças. Então, eu posso até compor essa força Fzinha
que está aqui embaixo, deixa eu tirar essa aqui que eu já botei ela, mas essa forçazinha aqui, ó, F, é a força de tração que está fazendo com que a corda fique esticada. Essa força, por exemplo, quem sabe violão ou violino, seria a força que está sendo atarrachada, por exemplo, a corda. A corda está sendo segurada na ponta e na outra, né? Então é a mesma força. Professor, por que por que é igual? Porque se fosse diferente, meu amigo, a corda quebrava. Ou então a corda se movia, tá certo? Então, eu posso decompor essa força em duas. Obviamente, eu estou exagerando o desenho. Você vai ver que eu vou exagerar bem o desenho, para horizontal, de um lado, e para outro. Tá certo? Exagerando esse desenho, eu posso decompor essa força F em Fx e Fy. Então, observe que no sentido X, ou seja, nessas duas que eu coloquei aí, no sentido X, tá vendo aí que eu estou desenhando, ó, Fx de um lado, menos Fx do outro. Por que menos? Porque são pares de ação e reação. Lembram disso, né? Então, um de um lado, de outro. Professor, mas aí não é o mesmo corpo? Eu sei que é o mesmo corpo. Mas se a gente levasse lateralmente, infinitesimalmente, pedaços cada vez menores, é como se fosse aquelas questões do bloco, lembra? Pronto, é isso. Então, essas forças, elas vão se anular de um lado para o outro. Então, Fx e Fx, elas vão se anular, né? Dentro desse pequeno pedaço aí. Obviamente que eu vou explicar de novo. Elas são pares de ação e reação porque elas estão lá nas pontas dos negócios, dos tarraxes que estão segurando. Só que aí é o mesmo corpo, tá certo? Então, ela não se movimenta porque ela está sendo puxada de um lado e está sendo puxada do outro pela mesma força. Então, esse pedaço não vai ser a força F, né? Essa forçazinha que eu coloquei aqui de vermelho. Ela não... A componente dela na horizontal, ela não interfere de um lado e nem de outro. Mas observe que ela vai ter uma interferência para cima e para baixo, porque criou essa barriga aqui, ó, para cima, não é isso? E provavelmente vai criar uma para baixo também. Então elas vão se anular. Lembrando, como eu disse aí, né, que Fx é igual a F cosseno. Você fica fácil de ver aí. Agora o que me interessa seriam essas duas outras forças que eu coloquei aqui de azulzinho, bem pequenininho, que se formam na vertical. Observe que eu tenho duas. Eu tenho uma desse lado e tenho outra desse outro lado. Tá certo? Essas duas forças estão de frente ao ângulo θ. Então essas duas forças eu vou chamar elas de quê? Eu vou chamar elas de Fy. Então essa Fy não há como ser o quê? Não há como se anular de um lado para o outro. Então, ou seja, essa barriga da onda aqui, ela é puxada para cima ou para baixo, né? No caso aqui vai ser para baixo. Ela é puxada para cima com duas pedacinhos dessa ondazinha azul, né? Então ela não há como se anular. No caso, essa força resultante seria o quê? Seria 2Fy. Pessoal, veja bem, vocês podem estar achando complicado ver esse desenho, mas na verdade aqui eu estou só apenas tentando demonstrar para você a equação da velocidade num pulso uma corda, tá certo? Você vai entender melhor. Existem várias maneiras, você vai ver que tem outra maneira, inclusive bem mais fácil, mas isso aqui tem na maioria dos livros e tudo, mas eu quis ver para mostrar para vocês de onde vem essa equação, tudo bem? Então, pessoal, voltando, essa força restante ela não pode ser ignorada, porque eu tenho duas componentes, como eu mostrei aqui para você, Fy bem pequenininha, né, de um lado e do outro. Desculpa, o desenho tá feito pequeno, mas esse desenho tem em todo lugar aí. Obviamente que eu estou exagerando, né, tá dando para ver que a curvatura, esse pulso é bem pequenininho. Então, essa força resultante vai ser 2Fy. Se a Fx era F cosseno, Fy vai ser F o quê? F seno de θ. E o que vocês já sabem, né? Num limite muito pequeno, esse seno de θ, ele é aproximadamente o quê?
aproximadamente ao próprio ângulo θ. Então, teremos o quê? Teremos que essa força resultante ela é igual a 2F vezes o próprio ângulo θ. Que legal, né? Ou seja, 2Fθ. Fica até curioso de ver isso. É 2Fθ, é 2F vezes o ângulo em questão, tá certo? Então agora eu fiz aqui bem maior, para ver se vocês conseguem visualizar. Eu fiz um pause no vídeo, acho que vocês não vão perceber, mas eu vou voltar novamente a figura, para você ver aqui quem são esses ângulos. Então eu fiz justamente para provocar aqui você, para eu descobrir quem é o seno e o cosseno. Justamente para anular. Eu acho que aqui agora fica mais fácil até de ver que aqui está a força F, né? Aqui está uma linha horizontal de um lado e de outro, tá certo? Então aqui, obviamente que o desenho está exagerando como sendo curvo, mas aqui eu tenho o quê? Eu tenho um triângulo retângulo, quase retângulo, já que esse ΔL, esse sigma L, ele é reto, e essa parte significa sigma L sobre 2, né? Então, esse seno de θ, que vai ser aproximadamente θ, eu posso escrever como o quê? Como é que é seno? Como é que eu escrevo seno? É cateto oposto, sigma L sobre 2, dividido por R. R seria, no caso aí, supondo que aí é um pulso que semicircular, né? Exagerando aí. Então, esse θ vezes R, trazendo R para cá, né? O que foi que eu fiz aqui? Seno de θ seria cateto oposto, esse lado, dividido pela hipotenusa R, tá certo? Então, esse R, eu trouxe para cá multiplicando, ó, tá aqui. Então, θr seria igual a sigma L sobre 2. Aí, o que eu vou fazer? Eu vou agora colocar lá, mas a gente viu o quê? Que a minha força resultante, ela é escrita de quê? 2F θ, não é isso? Ó, então, vamos substituir. Minha força resultante vai ficar 2F L sobre 2R. Eu fiz isso porque aí, ao mesmo tempo, eu já voltei esse R para aqui, para cá, ó. Eu já passei direto, certo? Então, ele veio para cá. Então, eu tenho o quê? Eu tenho que esse 2 vai cancelar com esse 2, você vai ver. Mas, eu posso fazer o seguinte, ó. Lembrando que essa força resultante, que ela é escrita, essa força resultante aqui, ó. Essa força resultante, aqui não é um movimento circular, né? Ela pode ser escrita como uma força resultante de que tipo? Para cá. Centrípeta, né? Então, ó, eu tenho massa vezes aceleração centrípeta. Massa, essa força resultante aqui, ó, é massa vezes aceleração centrípeta. Foi até um erro meu que eu deveria ter colocado aqui em parênteses. Mas eu vou colocar isso aqui em parênteses agora, ó. Massa vezes aceleração centrípeta. Então eu passei aqui rápido, mas veja bem. Essa força resultante é igual a massa vezes aceleração centrípeta. Porque aqui é como se fosse sempre circular, ó. E eu não tenho dois pedacinhos de y, fy para baixo, que eles estão aqui, ó, empurrando. Então, isso vai ser igual ao quê? Vai ser igual ao 2, eu cancelei, tá vendo? Vai ser igual a F, esse F que estava aqui, ó, esse F que estava aqui, dividido por R, ΔL, que continuou. Ora, fazendo esse ΔL, levando esse ΔL que estava aqui pro outro lado, eu tenho o seguinte, ó, dm sobre ΔL, V ao quadrado é igual ao quê? O R já vai embora, né? Já cancelou. F é igual a F. Tudo bem? O R foi embora. Então, esse V, eu posso escrever o quê? O que é isso aqui, galera? Isso aqui é a densidade linear da corda. Então, eu posso escrever esse V como sendo raiz quadrada de F sobre a densidade linear da corda. Olha que legal. A velocidade que um pulso passa por uma corda depende da força, né? Depende da força dos tarrachos, ou seja, a força que a corda está sendo presa, né? Se quem conhece violão, por exemplo, vê quando a corda é bem fininha,
ela é aguda, ou seja, se o cara apertar, ela está bem presa. Depende, a velocidade depende dessa força diretamente proporcional. E depende também, inversamente proporcional, da densidade linear dessa corda. Então, as cordas, por exemplo, do violão, de baixo para cima, a gente vendo alguém tocar, elas engrossam. A primeira corda, que é a corda lá de baixo, a mizinha, ela é bem fininha. Ela é super aguda. Por que ela é aguda? Nós vamos ver isso quando eu estiver falando de ondas acústicas. Porque a velocidade nela é maior. Porque, além da força nela ser grande, a densidade dela também é pequena. Então, isso faz com que a velocidade seja enorme. O que faz com que a frequência seja grande. Ela é bem aguda. Tá certo? Bem, outra parte bastante cobrada, que essa parte é, digamos assim, o cerne do assunto, seria a equação de onda. Veja bem, não é a equação da onda, é a equação de onda. É um formalismo generalizado que pode estimar, digamos assim, qualquer tipo de onda. Você vai ver quando vocês estiverem pagando elétron clássico com Tibério, né? Aqueles que passarem até lá, vão ver que as ondas eletromagnéticas, elas têm um comportamento igualzinho às ondas mecânicas. Então, elas vão ter a mesma equação de onda, não é a mesma equação da onda. Quando eu falo equação da onda, eu estou falando aquela equação y de xt. Elas têm a mesma equação de onda, mas não a mesma equação da onda, tá certo? Então, essa equação de onda, ela é... Imagine você que agora eu tenho um sistema aqui cartesiano, xy, e uma determinada corda, verdinha aí, ó, que eu tô fazendo, e eu vou pegar um elemento dessa corda, um elementozinho que eu deixei aí mais escurecido, que está sendo submetido a agentes externos. No caso aí, como aqui a gente está tratando de força, que é mecânico, vocês vão ver que lá em eletromagnetismo vai ser campo, vai ser uma força eletromagnética. Eu tenho aí duas forças que estão esticando esse elemento qualquer ΔX ou dx por forças F1 e F2. Veja bem, eu estou colocando F1 e F2, mas aí eu já retorno à mesma discussão anterior. Obviamente tem que ser o quê, galera? Tem que ser igual, né? Porque se não for igual, esse elemento dx aqui, ele vai fazer o quê? Ele vai dilatar, né? Vai esticar. E eu não quero que mude as características do material, tá certo? De forma nenhuma. Então, pessoal, nós voltando aqui, a gente tem nosso elemento sendo esticado, esse pequeno pedaço de corda sendo esticado. Então, vamos ignorar aí todas as componentes na direção horizontal, tá certo? Porque a gente já viu que essas forças são iguais, então em x. Então nós vamos estudar apenas as composições o quê? Na direção y. Assim, as forças resultantes serão o quê? Eu tenho F em seno de θ2 menos F seno de θ1. Por que eu estou fazendo isso? Porque agora eu estou supondo que há uma certa elasticidade deste termo e esse θ aqui obrigatoriamente não precisa ser igual a esse. Eu estou fazendo o quê? Diferentemente do problema passado, eu agora estou generalizando que esse θ não precisa ser igual. Então, a força resultante não precisa ser agora necessariamente igual aos ângulos, não precisam ser iguais. E eu estou ignorando, obviamente, que o que vai mexer para um lado na horizontal e do outro vai ser igual. Ou seja, eu vou ter movimento só na transversal. Lembra? Todos os nossos estudos aqui vão estar associados ao lado o quê? Ao lado transversal. Então, assim, a nossa força resultante, ela vai estar associada agora a essa diferença entre os senos. Mas a gente viu que o quê? Que numa pequena oscilação, a gente pode fazer o quê? Numa aproximação grotesca, né? Eu chamo de aproximação grotesca. Esse seno de θ pode ser aproximado ao quê? A tangente também, né? Além de ser aproximado do próprio θ, ele também pode ser aproximado à própria tangente. Então, o seno de θ1 pode ser aproximado ao seno de θ2. Então, essa diferença aí, de seno de θ1 e seno de θ2, eu vou chamar isso de delta
Deltazinho das tangentes. Entendeu o que eu quis dizer? Vou explicar aqui melhor. Virar aqui minha mãozinha. Então, essa diferença de senos, fazendo agora a consideração que o seno pode ser muito próximo à tangente, para pequenos ângulos, eu digo que isso é uma aproximação grotesca. Nós já temos a aproximação que o seno pode ser igual a θ, agora a aproximação grotesca pode ser também igual a tangente. Então, essas diferenças de tangente dariam uma delta tangente. Aí, para não ficar um deltazão, eu chamo um sigmazinho de tangente, tá certo? Bem, é só questão didática mesmo de ter colocado isso. Então, mais essa deltazinha tangente de θ, eu posso escrever isso como? Eu posso escrever isso como delta y, né? Porque tangente é o quê? É cateto oposto pelo adjacente. E os nossos catetos opostos aqui são o quê? São os nossos delta y, dy, dx. Eu posso escrever isso, tudo bem? Eu acho que fica fácil ver que essa relação é fácil de compreender, esses delta x e delta y, tá certo? Então eu acho que fica fácil de ver essa parte aí do delta x e do delta y, tá bom, pessoal? Então isso é importante por quê? Porque assim, aqui nessa equação que eu estou puxando a seta, está vendo? Então a gente vai poder escrever de seguinte forma: essa força restante na direção y, ela vai ser escrita como f de delta de y de x, né? Entendeu? Opa, eu vou até fazer um pause aqui, pode ser que muita gente não tenha entendido. Lembra que eu falei aqui, ó, vou pegar aqui a mãozinha, eu tenho f de seno de θ, f, né? Essas forças são iguais, eu coloquei ela em evidência, tá aqui. Aí seno de θ2 e θ1 é deltinha de tangente de x, de tangente de θ, mais é delta de y sobre delta de x. Bem, tá parecendo uma complicação, eu sei que matematicamente vocês podem não ter visto isso, mas seria a derivada da derivada também, tá certo? Isso é perfeitamente possível, você vai ver que é normal ter essa coisa toda, tudo bem? Vamos em frente. Então essa minha força resultante aqui, ó, ai, eu escrevi no lugar errado, peraí, deixa eu só apagar aqui, pessoal. Essa minha força resultante aqui, lembra que eu posso escrever ela como o quê? Como um pequeno elemento de massa pelo quê, pessoal? Pela que é isso aqui? Força resultante em Y. Massa vezes aceleração. O que é aceleração? Segunda derivada de Y com respeito ao tempo, tá certo? Isso vai ser igual ao que? F delta de Y sobre delta de X. Ei, tá ficando lindo de ver, diz aí. Agora, a gente sabe o quê? Que ΔM, dependendo da densidade linear, pode ser escrito como delta de delta x. Ah, aqui tem um detalhe, vou parar aqui para explicar. Aqui é só questão de botar delta x, porque aqui não seria delta L, ó, né? Seria um pequeno pedaço de comprimento. Então, você vai ver que eu estou fazendo isso para providencialmente aparecer aqui, tudo bem? Então, vamos para frente. Então, quem seria, substituindo agora, voltando para cá, né? Eu fiz esse comentário aqui. Então, eu vou pegar isso aqui e voltar para cá. Então, eu tenho delta y dt quadrado vai ficar f sobre mi. Dá para ver que é mi ou não? Né? Beleza, dá para ver. Eu entendi que vocês viram. Sobre delta de y, delta de x, vou fazer assim desenhado para você entender melhor. Sobre delta de x. Cara, ficou uma coisa humanamente sinistra, bicho. Tá vendo? Olha só. Cara, o que é, amiguinho? O que eu fiz? Vou explicar de novo. Eu passei esse dm para cá, dividindo f. Mas esse dm é mi dx. Então, ele passou, tá aqui, ó, mi dx. Aí, eu só fiz separar aqui, né? Eu botei o mi debaixo do f e o delta x dividindo esse delta tangente. Meu irmão, só que isso aqui é o que, cara? Eu vou dar um tempo aí pra você pensar. O que é isso? Imagina. Hein? É o termo problema.
Eu chamo isso de termo problema da equação de onda. Na verdade, o termo problema, por quê que ele é o termo problema? Porque você vai ver que, na verdade, pessoal, isso aí nada mais é do que a segunda derivada num limite. Veja só, num limite, essa derivada sigma de dy dx sobre sigma de x, numa aproximação bem forte, quando esse ΔX tende a zero, isso nada mais é do que ρ de x d de y dx. O que é isso, hein? O que é isso, galera? Que lindo! É a segunda derivada de y, ó, com respeito a x. Tá certo? Então, veja só. Eu saí de uma derivada de uma pequena parcela derivante da tangente em respeito a x, mas isso num limite que isso aqui é muito pequeno, eu posso escrever isso como sendo a segunda derivada de y em x. Veja, não é tempo. Isso aqui não é aceleração. Isso vocês vão ver, quem gostar de métodos matemáticos, que isso aqui é chamado na matemática como se fosse um gradiente. É o quanto o y varia quando o x varia duplamente. Tá certo? Isso aqui é na equação no eletromagnetismo, vocês vão ver que isso aqui é chamado de Laplaciano. Obviamente que aqui eu só tenho um sistema de yx cartesiano. Mas em 3 dimensões você vai ver que esse sistema vai virar um Laplaciano completo. Mas enfim, vocês vão ver isso lá na frente. Quebrar a cabeça com esse negócio, tá certo? Então vamos em frente. Então, aquela minha equação lá, ela vai ficar como agora? Eu tenho a minha aceleração, né? dy quadrado dx. Ela vai ficar igual o quê? A mi sobre f daquela aceleração. Cara, que coisa show. Olha só, que massa. Eu não sei se vocês estão tentando compreender que eu fiz uma linkagem fenomenal. Eu estou pegando a variação como o y passa, né, de segunda ordem com x, com a aceleração, ou seja, como ele varia com o tempo, e dependendo de uma constante, ou seja, da força de tração que a corda sofre pela densidade. Mas eu posso melhorar mais ainda. Eu posso escrever que SY com respeito ao x quadrado, isso pode ser igual ao quê? 1 sobre v quadrado. Lembrando o quê? Que esse v quadrado é raiz, ou melhor, esse v é raiz quadrada de f sobre mi. Então, fazendo as devidas substituições, né? Você lembra. Bem, eu vou botar bem aqui só para não dizer que eu não botei. Lembrando que eu vou botar bem aqui pequenininho, né? Lembrando que v é igual ao quê? Raiz quadrada de f sobre mi. Então eu vou passar esse ponto e aí você vai ver que fica claro de substituir o que estava aqui. Lembrando disso, fica 1 sobre v quadrado de ρ de 2y ρ de t quadrado. Essa aqui é muito, mas será muito útil para vocês em toda a ondulatória. E principalmente na parte de ondas elétricas, onde y de x menos 1 sobre v quadrado, ρ de y2, d de t quadrado é igual a zero. Então essa aqui, opa, deixa eu voltar, desculpa aí. Essa aqui é o que a gente vai conhecer como a equação de onda. Veja, como o y se conforma. Isso aqui é o que, pessoal? Eu não sei se vocês já viram. Eu não vou explorar tanto, mas isso aqui é uma equação diferencial. Isso aqui é uma equação diferencial que deve ter uma forma própria de ser solucionada. Tudo bem? Tá certo? Entendido? Então vamos em frente. O que a gente vai fazer agora? Eu vou resolver um probleminha bem básico para você, tá certo? Já tá dando aí 40 minutos de aula, então já é o suficiente. Então eu vou explorar agora, inicialmente, só o problema da atração.
Então eu tenho aí o problema do Resnick, o problema 21 do capítulo de movimento ondulatório, ele está na página 119 do volume da quarta edição do Resnick. Tá certo? Ele diz assim, ó, o tipo de borracha usada em muitas bolas de beisebol e de golfe obedece à lei de Hooke. O que é a lei de Hooke? F igual a kx, né? Em uma ampla faixa de alongamentos. Uma tira desse material tem um comprimento L e massa M. Quando uma força F é aplicada, a tira aumenta um ΔL, ou seja, seria a elongação, né? O tanto que ela esticou. Qual a velocidade em termos de M? ΔL e constante de força K para ondas transversais nessa tira. B. Usando sua resposta à parte de A, mostre que o tempo necessário para um pulso transversal percorrer o comprimento da tira de borracha é proporcional a 1 sobre raiz de ΔL. Se ΔL for muito menor do que L, e é constante se ΔL for muito maior do que L. Então, eu vou resolver esse problema. Então, para resolver esse problema, eu já fiz o desenho. Então, para resolver o desenho, eu tenho aí a minha cordazinha laranja, que está presa a uma determinada superfície, e ela tem um comprimento L, tá aí marcado, uma massa, aí não é massa M1 não, viu, pessoal? Aqui, ó. Aqui é vírgula. Ela tem uma massa e uma determinada constante de elasticidade ou constante de força, não importa. E ela, ao ser submetida a uma determinada força, tá aqui, ó, ela cresce. Claro, bicho, eu tô exagerando, né? Isso aqui eu tô tratando vocês assim, mas é só para vocês verem de uma forma bem exagerada. Deixa eu desenhar aqui a parede para ficar melhor. Então a gente sabe o quê? A gente sabe que a velocidade da onda é o quê? Raiz quadrada de F sobre μ, né? Tô colocando assim, F sobre μ, sobre a densidade linear, 1/2. Raiz quadrada, né, pessoal? Lembra disso, né? Então, mas essa força, ela é de que natureza? K ΔX. Ou Kx. Mas aqui no caso, eu estou usando o ΔL, né? O tanto que ela cresceu. Porque eu estou usando as informações que o problema dá para ficar mais fácil. Ou ΔL. E esse μ, ele seria o quê? Seria M sobre L. Mas L'. Quem é esse L'? Seria, aí é que está o detalhe, né? Esse problema bota a gente para pensar um pouco. Seria todo o comprimento da mola. Ou da mola não, da corda, né? Seria a densidade linear dela, seria a massa dela todinha, mais todo o comprimento. Ela não esticou, ela ficou um tamanho agora maior. Então seria M sobre L', que seria M dividido por L mais ΔL. Tá certo? Essa velocidade, então eu posso escrever como F sobre μ, então vai ficar F, vai ficar K sobre ΔL, dividido por M, L mais ΔL. Bem, eu acho que não ficou difícil de ver aí, que é desse jeito, né não? Acho que tá tranquilo aí para todo mundo, tá? Todo mundo tá vendo de boa? Então vamos em frente. Mas, o que eu fiz aqui? Fazendo as devidas proporções, eu já fiz aqui no papel fora. Você pega a primeira, multiplica pelo inverso da segunda, multiplica vezes o L, que está aqui. Esse ΔL vai multiplicar com esse ΔL aqui, ele vai ficar ao quadrado e ele vai acabar saindo. Então, você vai chegar aí que velocidade vai depender, fazendo a aproximação aí de K sobre M. Olha como é engraçado. Tem que aparecer o termo K sobre M, porque vai aparecer uma pulsação, lembra lá do movimento harmônico? Vai aparecer. E o ΔL foi para fora porque ele vai ficar ao quadrado. 1 sobre L sobre ΔL. Eu estou fazendo isso porque, vou te mostrar agora. Eu vou fazer isso porque eu quero lembrar a você que velocidade é variação do espaço pelo tempo. Então, eu posso escrever que o tempo é a variação do espaço dividido pela velocidade. O espaço aí a gente já viu que é L mais ΔL. Então, eu vou substituir o quê? Eu vou substituir esse valor do ΔL mais ΔL, L mais ΔL, sobre o valor da velocidade. Então, vai ficar dessa forma. Eu estou passando rápido para não ficar uma aula muito longa, mas se você quiser, a gente faz de novo. Então, o meu ΔT ficou mais ou menos dessa forma, né? Se o ΔL for muito pequeno, veja bem, se o ΔL for muito menor do que o L, se esse ΔL aqui
for muito menor do que esse cara, não adianta eu somar ele aqui. É como se ele não tivesse, ele não existisse. Eu vou botar a mão na frente. Então, se ele não existisse, esse meu ΔT, ele vai ficar M sobre L, que no ΔL não existe, K sobre ΔL. Aí o que eu fiz? Eu vou só abrir a fração aí, ó. Então, vai ficar uma raiz de ML sobre K vezes raiz de 1 sobre ΔL, que o problema pediu. Ou seja, isso aqui é proporcional, né? Não? Proporcionalidade. Ou seja, ΔT é proporcional a uma raiz quadrada de ΔL. Eita, eu errei bem aqui, pessoal. Bem aqui, deixa eu apagar bem aqui. Aqui não é ΔT. Aqui é ΔL a 1/2. A menos 1/2, tá certo? Tinha errado aí. Tudo bem? Beleza? Então vamos em frente. E se ΔL for muito maior, vou voltar aqui de novo. Então, se ΔL, vou botar a mãozinha. Se ΔL for muito maior agora do que esse cara, é esse aqui que desaparece. Então, se ele desaparece, fica M ΔL, né? Que não tem mais o L. Aí aqui embaixo tem o ΔL, ó. O ΔL vai cancelar com o ΔL, você vai ver, ó. Então, vai ficar raiz quadrada de M sobre K. Que é o quê? Que é constante. Tá certo? Então, tá aí. Eu acho que eu fiz esse problema. Eu vou explorar mais hoje, dia 26, é isso? Não tô olhando aqui o calendário. 26 de setembro. A gente não teve aula por essa questão de horário. Tô vendo aí com o Ferreira e com a Úrsula para ver se a gente consegue se adaptar bem a essa questão do horário, tá certo, pessoal? Não há interesse meu de entregar a turma, obviamente. Também não tem professor apto para receber a turma, já que a gente está perto de terminar. Mas também essa disciplina é uma disciplina pequena, então assim, a gente não tem muita coisa para explorar. Eu já falei de MHS, ondulatório é um assunto pequeno, agora a gente vai falar um pouco de interferência, de ondas sonoras. E aí eu já queria depois passar mais umas 2 aulas para a gente fazer exercícios e depois fazer uma atividade. Eu não vou fazer prova, eu vou fazer uma atividade avaliativa e vocês vão me entregar em loco, tá certo? Bem, desejo a vocês... Hoje é quinta-feira, né? Então, sextou, já de tarde. Desejo a vocês um excelente final de semana com a família de vocês. Tá certo? Fiquem bem e desculpa se eu falei zangado sobre a questão da aula, de tudo. Mas, vamos em frente, tudo bem? Sucesso, um abraço a todos e que o arquiteto proteja vocês. Valeu, falou!